Olá, meus amores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, começando mais um vídeo para o canal. E hoje nós vamos para nossa quarta aula do nosso projeto Semaninha de Vaquinha. Aí da nossa apostila é a vaquinha com maçã. Olha, gente, que coisa mais linda é essa vaquinha. Então, se você não adquiriu, quer aprender a pintar junto aqui com a gente, então não perde tempo. Já vai aqui na descrição desse vídeo. E lá vai estar o contato aí para você estar adquirindo aí essa apostila Semaninha de Vaquinha. Você pode fazer semaninha, você pode pintar ela sem ser a semaninha. Então, tem várias ideias aí para você criar aí com essa apostila de Semaninha de Vaquinha. Então, essa aqui é a nossa vaquinha com maçã, gente. A gente já pintou a vaquinha com banana, com caju e também com mamão. Então, hoje nós vamos pintar a nossa vaquinha com maçã, gente. Bem fácil, rápido. Essa vaquinha aqui, eu utilizei as mesmas cores que eu utilizei no vídeo anterior, para quem ainda não assistiu. Então, vai ficar aqui nos cards e vai ficar na tela final aí para você assistir a apostila completa. Gente, só lembrando para vocês que as videoaulas não vão sair do ar, gente, vai ficar no canal. Para quem adquiriu, vai ficar podendo assistir. E para quem ainda não adquiriu, que quer aprender, compra a apostila e você vai ter o acesso vitalício aí no canal, tá bom, gente? Então, vamos deixar de enrolação e bora trabalhar. E essa daqui é a vaquinha que eu vou ensinar para vocês hoje. Essa maçã, gente, ficaram de encher os olhos. Olha aí que coisa mais linda ficaram essas maçãs. E a gente vai estar pintando hoje junto com vocês, passo a passo da sombra, do piso e das maçãs, tá? As folhas vocês já sabem, vocês podem usar a criatividade de vocês. Então, a gente vai mostrar hoje pra vocês aqui como que a gente pintou essa vaquinha. Então, vamos lá? Então, gente, começando sempre pelo piso, pela sombra, por as partes que estão por baixo, a gente vai iniciar hoje aqui a nossa pintura da nossa vaquinha. Então, eu vou passar um pouquinho do clareador aqui, dentro, entre as mãozinhas dela, e aqui, ó, onde eu vou querer um pouquinho de sombra. A sombra que eu vou colocar aqui nessa vaquinha, gente, vai ser uma sombra bem suave, somente para não ficar aquela coisa flutuando. Então, eu vou colocar aqui, ó, clareador. E aqui também, ó, próximo do rostinho dela. Com a esquinha do azul bebê, eu vou trabalhar aqui próximo do risco. Gente, todas as vaquinhas a gente vai trabalhar com sombra, com piso. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui detalhado, porque tem muita gente que não consegue fazer a sombra, não consegue fazer o piso. Então, você vai trabalhando com pouca tinta no pincel. Estou trabalhando com o pincel Pituá da Castelo C558, o número 4. Pronto, gente. Aqui eu já passei o azul bebê com o próprio pincel Pituá. E o azul country, pode ser o azul inverno. Se você não tiver o azul country, você trabalha com o azul inverno para fazer essa sombra aqui, ó. Coloco próximo do risco e vou trabalhando, puxando para fora. Pronto, gente, ó, já passei aqui a sombra, ficou uma sombra clarinha. Agora, eu vou para a parte do piso. O piso, eu vou trabalhar com o clareador, continuando usando o pincel Pituá. Ainda é um pouquinho sujo aqui do azul country, mas não tem problema. Vou continuar passando aqui o clareador. Vou trabalhar com o marfim. Se você não tiver a cor marfim, você pode pegar o amarelo bebê e trabalhar com o amarelo bebê em vez de marfim. Então, vou trabalhar aqui com o marfim. Fica assim uma cor bem clara, gente, ó. Vou levando formas de vai e vem.
O marfim, gente, ele é muito parecido com o amarelo bebê, então você pode utilizar na falta do marfim. Já passei o marfim com o clareador, troquei aqui de pincel, peguei um pincel da Condo, esse aqui é o número 14, lixado e aparado, e vou trabalhar com o sépia, tinta próximo do risco, e vou puxando ele aqui pra baixo, ó. Vou levando formas de vai e vem. Sempre no cantinho do pincel, coloco bem no cantinho do pincel e mesclo bem. Só lembrando, gente, para vocês que não adquiriu o pincel, tá com dúvida, não sabe onde comprar os seus pincéis, eu super indico aí a loja Flávia Artesão. E eu super indico aí a loja da Flávia para você estar comprando os seus material que você tá com dúvida, não sabe aonde comprar. Então, eu vou aqui, ó, trabalhar com o sépia. Ó, vi que coloquei muita tinta, o excesso do pincel e continuo mesclando. Vamos trabalhar aqui com o sépia. Quando secar, eu dou mais uma escurecida com sépia, só nesses cantinhos onde eu quero que fique bem mais escuro. Piso já quase prontinho, eu vou pegar o pincel pituá e o marfim e vou dar mais umas pinceladas aqui, ó, formas de vai e vem. Olha aí, gente, eu posso pegar uma esquinha do branco, ó, vou pegar uma pincelada do branco e vou iluminar esse piso. Você pode estar iluminando, gente, o piso também. Não é só a pintura indireta que você vai iluminar, você pode iluminar o piso também, ó, fica bem legal. Ó, dei só umas pinceladas aqui com branco e mesclo bem. Pronto, gente, aqui o nosso piso prontinho. Agora, a gente vai trabalhar aquelas partes que estão por baixo, que no caso seria as folhas e a nossa vaquinha. Então, vamos trabalhar logo com a nossa vaquinha aqui, depois a gente volta para fazer as maçãs. Eu vou preencher toda a vaquinha com a cor palha. A gente vai trabalhar com a mesma tonalidade da vaquinha que a gente trabalhou na pintura do mamão. A vaquinha com mamão, a gente trabalhou com a cor palha, caque e o sépia. Então, eu vou preencher toda essa vaquinha aqui com a cor palha, onde ela é com a cor palha, eu vou trabalhar, vou preencher. Eu vou preencher toda a minha vaquinha aqui e já volto, que é para poder a gente voltar e fazer a sombra da vaquinha. Então, a gente vai usar apenas as mesmas cores da vaquinha anterior. Preenchi todo com a cor palha. Agora, eu vou fazer profundidade nessa vaquinha, eu vou colocar a sombra, onde vai ser sombra, com a cor caque, tá? Eu vou baixar mais a câmera, gente, deixar bem mais próximo, pra vocês visualizar melhor. Aqui, eu vou fazer sombra aqui nos bracinhos dela. Eu vou pegar um pincel da Condo, 421, número 8, pra mim começar e escurecer aqui. Eu vou trabalhar com a cor caque e depois eu volto com o sépia pra mim dar profundidade a algumas partes, não em todo canto, tá? A gente vai escurecer só algumas partes da vaquinha. Então, aqui, ó, sombra abaixo do bracinho, sombra aqui. A gente só entende mais quando a gente trabalha com o branco para iluminar. Ó, o ponto de sombra aqui, próximo da patinha dela.
Pronto, agora eu vou para esse outro lado aqui também, continuando com sombra. Tinta no cantinho do pincel, viro a tinta para o lado aqui da bochechinha e mesclo bem. Na parte aqui de baixo também. Só com a cocaque, gente, já é o suficiente, se você quiser deixar, tá? Vamos colocar sombra nessa vaquinha. Ó, gente, aqui no encontro aqui do bracinho dela também. Estou trabalhando aqui com a cocaque. Essa cor, gente, ela é uma cor bem suave, quando ela seca, ela reaviva mais. Pronto, essa parte aqui dos bracinhos a gente já fez a sombra. Então, vou pra parte aqui da cabecinha dela. Começando aqui pela orelhinha. Aqui, gente, quase que eu esquecia de colocar o meio da orelhinha, mas nada que empata da gente fazer ainda. Então, venho aqui com o caque. Próximo da sombra, eu vou trabalhar com a cocaque. Próximo aqui da manchinha. Do lado de baixo, a orelhinha está por cima do rostinho dela, então, coloco por baixo. E aqui, eu começo a trabalhar com a sombra abaixo do laço. Que tá no período do inverno, é muito besouro, gente. Aparece besouro toda hora. Ainda mais quando a gente vai gravar à noite. É borboleta, é aquela guerra pra mim trabalhar aqui com os besouros, gente, por conta da lâmpada. Ó, aqui abaixo do laço eu já escureci. Aqui próximo do olhinho, eu coloco uma esquinha de nada, gente, e mesclo. Aqui desse outro lado também. É como se as orelhinhas dela caíssem por cima dela. Vou colocar ponto de sombra aqui do outro lado. E próximo da manchinha. Então, a parte da nossa vaquinha, já coloquei aqui a sombra. Vou pegar o sépia, pra mim dar uma profundidade maior aqui, ó. Uma isca de nada, gente, ó, do sépia. Cantinho de pincel. E vou trabalhar com o sépia. Eu quero ponto de sombra bem mais forte, eu já trabalho diretamente aqui com o sépia. Pouquíssima tinta no pincel, cantinho de pincel. E vou mesclando. Não precisa você fazer todo o contorno com o sépia, porque senão sua vaquinha vai ficar muito escura. Essa parte aqui também dos bracinhos, eu vou escurecer com sépia. Pronto, gente, aqui eu já dei profundidade. Eu vou deixar secar, pra mim depois
da luz com o branco. Enquanto vai secando, a gente vai preencher o restante da vaquinha. Eu vou preencher as manchinhas e o chifre. Eu vou fazer ela com preto, tá? Eu vou preencher aqui e já volto. Pronto, eu já preenchi aqui as partes de preto, que são as manchinhas e o chifre. E, enquanto vai secando, eu vou trabalhar aqui no olhinho. O olhinho, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz nas outras vaquinhas, ó. Começo preenchendo com branco. Essa parte de fora, eu já preencho de branco. Eu faço os dois ao mesmo tempo, para mim fazer todos igual. O outro lado também de branco. E essa parte aqui do meio, eu vou preencher de azul bebê. Vou pegar o azul petróleo, cantinho de pincel, viro a tinta pra cima e vou escurecer com o azul petróleo. Mesclo bem, puxando pra baixo. Fiz um lado, agora eu vou fazer o outro, ó. Cantinho de pincel, virado pra cima. E depois eu volto mesclando a sujeirinha de pincel. Olha, gente, fica legal. Vou pegar uma isquinha do branco. Ó, só uma isquinha do branco. Agora, a tinta virada pra baixo, cantinho de pincel. E dou uma leve clareada aqui embaixo. Coloquei o azul petróleo virado pra cima. E agora, o branco virado pra baixo, cantinho de pincel. O preto, e vou preencher essa partezinha aqui do olhinho, ó. Vou preencher esses dois pedacinhos aqui. Pronto, eu já preenchi. Vou deixar secar. Enquanto vai secando, eu vou fazer o lacinho. Vou pegar um pincel de cerdas maiores. Eu vou usar o rosa bebê, o rosa escuro e o púrpura. Ó, vou preencher quase todo de rosa bebê. Eu vou respeitar só um pouquinho aqui na parte do laço, na parte de cima. Ó, vou respeitar um pouquinho aqui. Onde eu vou querer que esse laço fique um pouquinho mais escuro, eu vou deixar sem colocar o rosa bebê. Ó, gente, coloquei aqui em cima e aqui no meio. Agora, eu pego o rosa escuro e vou terminar de preencher esse ladinho aqui com o rosa escuro. Mesclo bem as duas cores. Aqui também eu já deixo escuro. Estou usando um pincel da Castelo, o C522, o número 10. Pronto, vou fazer aqui o outro lado do mesmo jeito. Trabalho com o rosa bebê, só aqui no meio. E na parte de cima, coloco um pouquinho do rosa bebê aqui. Vou pegar o rosa escuro e vou terminar de preencher esse lacinho. Onde eu coloquei o rosa bebê, é onde vai ser um ponto de luz. Onde eu coloquei o rosa escuro, um ponto de sombra.
Aqui no meu, eu vou preencher de rosa bebê, puxando aqui para um lado de rosa bebê, e no meio, com rosa escuro. Esse outro lado também rosa bebê. E no meio, com rosa escuro, como se fosse o centro de uma borboletinha. Eu troquei aqui de pincel, peguei um pincel da Condo 421, número 10, e vou escurecer com o púrpura. Ó, tinta bem no pezinho aqui, e vou puxando onde eu fiz esses risquinhos. Eu trabalho aqui com o púrpura. Aqui também com o púrpura. Esse laço, se ele não tiver essa voltinha aqui, vocês podem fazer na hora de vocês riscarem no tecido. Com o branco, eu vou iluminar. Ó, tinta só do ladinho do pincel, viro a tinta pra fora e vou mesclando. Tinta virada pra cima. Começo a iluminar aqui, ó. Desse outro lado aqui também, tinta virada pra fora. Aqui no laço eu faço como se fosse um contorno. E depois eu volto tirando a marcação, não pode ficar marcado. A tinta continua virada pra cima. E faço a parte de baixo. E volto tirando o excesso. Aqui no meio dou uma pinceladinha. E trabalho com essa tinta, não deixa ela ficar parada aqui, que ela vai ficar marcada. Aqui no meio, eu vou iluminar só desse lado. Ó, mesclo, puxando pra dentro. E aqui também. Vou pegar o pincel filete e o púrpura e vou contornar. Eu vou pegar aqui o pinta-bolinha e vou fazer uns detalhes aqui no meio, com a cor púrpura. Pronto, o nosso laço prontinho. Já vou aproveitar e vou pegar aqui, ó, como essas partes que estão seco, eu vou pegar o branco, tiro o excesso e vou trabalhar aqui fazendo luz nas partes que já estão secas, ó. Eu vou trabalhar aqui só com sujeirinha do pincel, com branco. Eu vou iluminar cada manchinha dessa.
Aqui na patinha, eu gosto de fazer assim, ó. Esse movimento aqui. Tiro sempre o excesso do pincel. Aqui é como se fosse um Vzinho. E no meio de cada manchinha, eu venho dando pincelada. As manchinhas já estão prontas. Vou iluminar essa parte que eu já fiz, aqui já tá seco. Vou aproveitar que eu tô trabalhando com branco. Vou pegar o branco e já vou começar a iluminar aqui a parte da cabecinha dela. Aqui no meio, eu fiz com rosa escuro e o branco. E agora eu ilumino, puxando pra cima. Continuo aqui fazendo a luz. Todas essas vaquinhas, quando você fizer, você vai ter que iluminar depois de seco. Porque a luz é que faz o efeito depois que ela tá seca. Então, ó, venho aqui com branco e já vou trabalhar em todo o rostinho dela com branco. Já fiz aqui a parte da cabecinha e vou iluminar aqui a parte dos bracinhos. Aqui, gente, não tem segredo, é só você vir trabalhando com o branco nas partes que não foram colocadas sombra. Com um pincel zerinho, esse aqui é filete, eu vou fazer o contorno. Tinta, você deixa ela bem mole, você deixa ela bem suave, para poder fazer esse contorno aqui, ó, senão vai ficar muito grosso.
Essa vaquinha aqui também eu vou fazer o contorno dela, ó. Peguei o preto, diluí aqui o preto, pra eu poder fazer o contorno dela. Então, fiz aqui o contorno. Agora, eu vou fazer aqui a parte da bochechinha dela. Vou preencher todo com rostinho de boneca. Agora, eu vou dar profundidade com a cor pêssego. Peguei a cor caramelo. Vou escurecer aqui onde eu coloquei a cor pêssego. Vou pegar agora o marrom, se você quiser fazer com cerâmica também, fica legal. Mas aqui eu vou trabalhar com marrom, somente aqui dentro do narizinho. Cantinho de pincel. Aqui na bochechinha dela, gente, lá no guia de cores, eu fiz com o salmão bebê. Mas aqui eu quis mudar e coloquei o rostinho de boneca. Mas é a mesma coisa, gente, não muda em nada. Aqui eu já dei uma profundidade com o marrom. Vou pegar o branco, que eu começo a iluminar, ó. Sempre começando aqui do narizinho. E vou puxando pra fora. Aqui na parte de cima também eu coloco contorno. É como se fosse um contorno. No caso, eu coloco e venho mesclando, venho e volto tirando o excesso. Vou pegar o pincel filete e o marrom e vou fazer o contorno aqui do narizinho. Eu vou pegar aqui o rosto e vou dar só um contorno aqui, gente, ó. Não em todo o focinho dela. Eu vou só dar o contorno em alguns pontos aqui, ó. Eu vou pegar o pincel pituar e o rosa escuro pra mim fazer um blush aqui nela. Tirei o excesso e venho de leve aqui, ó, com o pincel de leve. Não aperta muito o pincel, deixa bem clarinho. Pronto. Agora, gente, nós terminamos aqui a pintura da vaquinha. Eu vou fazer aqui pra vocês a pintura da maçã.
Mas antes eu vou fazer a pintura daquelas maçãs que estão por baixo, que a gente utiliza as mesmas cores. E já volto pra mim fazer uma pintura de maçã aqui com vocês. Eu vou mostrar como foi que eu fiz.